Um roteiro de cinema, em média, são 120 páginas, porque cada página equivale a 1 minuto, né? Então, o filme, em média, tem 2 horas, então, né, 120 páginas. E você também tem um número X de cenas, né? Uma média. Claro que às vezes tem filmes que tem mais cenas ou menos cenas, né? Mas você tem também, então, às vezes quando o Japão eu já olho, você já consegue ver que já tem uma historinha ali. Isso eu estou falando especificamente para cinema, tá? Porque, inclusive, muitas vezes quadrinhos você tem histórias mais curtas, mais próximo do que é o conto na literatura, né? Tem quadrinhos, em média o quadrinho são 64 páginas, o quadrinho americano, tá? Os quadrinhos europeus já variam, daí você tem quadrinho de menos ou mais, né? Geralmente faço, os meus são maiores porque exatamente eu adapto, os meus têm todos mais de 100 páginas porque eu adapto de roteiro de cinema, então é literalmente como se você estivesse vendo um filme, lendo um filme, né? Um cara que comprou outro dia falou para mim que parecia um cinema gráfico. E eu falei, eu vou usar, eu gostei do termo cinema gráfico. Mas o teu objetivo quando tu escrevia roteiro era que isso virasse filme de cinema, e aí tu achou no quadrinho uma saída para aquela história viver? Esse é o lance? Isso. Também, além de eu... Não é só simplesmente, não, porque eu não consegui fazer, claro. adaptar. Porque eu cresci lendo do quadrinho, eu sou fã de quadrinho, mas é isso, é uma possibilidade de eu conseguir produzir, né? E claro, agora junto com a ajuda das pessoas, por isso que eu faço, né, as campanhas de financiamento coletivo, inclusive, né, vou convidar todo mundo para participar da nova, do Ômega, né, e que está lá no Catarse. Mas é para dividir. O meu prazer, cara, porque não tem graça você deixar o roteiro na gaveta, né? Entendeu? Você quer compartilhar a história, né? E então o mais legal é isso, é quando alguém que leu me dá o feedback e fala, cara, eu por exemplo, né, vou dar um exemplo. No sábado eu gravei com um pessoal também num podcast, né? E ele, o Alexandre, né, que a gente já eu acho que é o segundo ou terceiro quadrinho que, né, nessa época de divulgação eles leem e tal. Ele leu o Knock Me Out, que foi o último que eu lancei agora em dezembro, e ele falou, cara, tem uma sequência lá, uma cena que se passa na Amoeba, que é uma loja lá de Los Angeles, Amoeba Records. Eu falei, cara, é exatamente isso. E eu falei, que legal que você percebeu, porque eu botei porque eu queria, né? Eu queria que se passasse lá, e legal que você sacou, entendeu? Então, quando você estabelece essa... Pra mim é demais, cara. É uma realização mesmo. Você fala assim... E eu não subestimo o leitor, entendeu? Não vai entender. Eu vou botar essa referência vai ser muito obscura. A pessoa não vai sacar. Não, cara. As pessoas percebem, entendeu? Então, eu citei uma, mas tem diversas de pessoa... Vem cá, esse personagem... Você fez uma referência aqui, né? E a pessoa mata. Eu falo, verdade, é isso aí, entendeu? Então, isso é muito legal. Por quê? Porque a gente está estabelecendo uma comunicação, né? E para mim, exatamente, né, novamente, o quadrinho, cara, é uma mídia muito quente, no sentido de ela é tão, vamos dizer, imersiva quanto o cinema, quanto um audiovisual, quanto um seriado, cinema. Né? Como eu falei, ela te pede uma participação maior do que um audiovisual, né? No sentido de você literalmente estar, né, fisicamente está ativo naquela... Ativo, exato. Está ativo na história ali. E cara, e tem esse poder né, que eu fui descobrir escrevendo, né? A primeira pessoa que leu ainda como roteiro foi o Kleb Júnior, que foi o cara do Instituto dos Quadrinhos, que quando eu fiz o Aurora foi com quem eu me juntei para contratar os artistas e tal. Ele leu, ele falou, cara, eu chorei, me emocionei. Depois, o Roberto Sadovski, quando ele leu o quadrinho já pronto, ele também escreveu, falou, cara, me emocionei e tal. Então eu falei, pô, que bacana, porque às vezes a gente acha que, não, porque, né, é o papel e tal. Se eu, né, vendo o filme eu vou me emocionar mais do que de repente lendo. Não, cara, você se emociona também, entendeu?